Hoje nós vamos aprender como nós podemos trocar tanto a bateria quanto o fusível do multímetro que tem no kit de vocês. Então, onde vocês vão encontrar o multímetro primeiramente? Ele fica aqui na primeira caixa que vocês recebem, que é a Thomas Edison, dentro da caixa número 1, que é onde vai vir o multímetro de vocês. Bom, a primeira coisa que vocês precisam fazer, então, é tirar essa capa protetora laranja dele para poder ter acesso aos parafusos que vão estar protegendo tanto a bateria quanto o fusível. Essa parte de trás, então, vocês precisam jogar para cima primeiramente e remover toda essa parte laranja aqui. Vocês não precisam de nenhuma ferramenta para fazer isso. Só tenham cuidado aqui atrás para não quebrar essa partezinha aqui. Muito bem. Depois, então, que vocês já tiraram a capa protetora, acompanhem comigo aqui. Então, aqui vocês podem observar na parte traseira do multímetro que nós temos dois parafusos. Eles devem ser removidos, vocês vão ter que utilizar uma chave Phillips, no caso. Eles devem ser removidos, a fim de que vocês possam fazer a substituição da bateria. Depois a gente remover eles aqui. Vão guardando os parafusinhos aí para vocês não se perderem. Vocês vão observar que existe um engate aqui, onde você pode colocar a unha de você e você vai conseguir abrir essa parte. Então aqui está a bateria, você só precisa puxar ela para cima e desengatar essa parte aqui. Pode ser com a mão mesmo. Então a gente vai... Essa aqui é a bateria, no caso aqui, já está usada, né? E a gente vai substituir por uma nova bateria também de 9 volts. Não tem como você se enganar ao tentar conectar aqui, tá? Não precisam se preocupar com qual é o positivo ou qual é o negativo, porque não tem como engatar errado. Então aqui no caso, a gente vai engatar dessa maneira aqui. E voltar a bateria aqui para o lugar. E depois disso, você só precisa fechar novamente e recolocar os parafusos. Assim, você já consegue substituir a bateria do seu multímetro. Bem facinho, né? Uma segunda opção é você querer trocar o fusível do multímetro de vocês. O fusível, então, ele é este componente aqui, você vai encontrar ele em qualquer loja de componentes eletrônicos. Ele é um fusível de 0,5 amperes, 250 volts. Em que situações ele vai queimar? Bom, primeiramente, se você fizer alguma medição de forma errada, principalmente medições de corrente, e também se você exceder o valor limite dele fazendo alguma medição. A gente vai ver agora de perto como a gente pode fazer essas medições de corrente e de tensão, então usando esses 4 bornes aqui. Observe que nós temos os 4 bornes. A nossa ponteira preta do multímetro sempre vai estar neste daqui. E a nossa ponteira vermelha, ela vai variar entre esses 3, dependendo do que você quer medir. Então aqui já está escrito, né, todas as coisas que você mede com cada um desses bornes. No caso de medição de corrente, o multímetro de vocês ele deve estar aqui na parte que mede corrente. Para correntes de até 200 mA, você vai estar com a ponteira vermelha aqui. Então, ponteira vermelha aqui e ponteira preta aqui. No caso de medições superiores a 200 mA, como é o caso, né, de correntes até 20 amperes, você vai estar com a ponteira preta aqui e com a ponteira vermelha aqui. Então, assim. O que acontece? Você vai observar que para medições de até 200 mA, você vai utilizar esse borne aqui e ele vai estar protegido com o fusível, né, que é esse nosso componente eletrônico aqui. E esse componente, esse fusível, ele consegue aguentar até 500 mA. Então, no caso de medições superiores a 500 mA, ele vai queimar. Se você for utilizar medições superiores a 200 mA, até 20 amperes, que você vai utilizar esse borne aqui, observe que você não vai ter a proteção do fusível. Então, você precisa tomar muito cuidado, porque você pode queimar toda a parte eletrônica do seu multímetro. Nós vamos aprender agora, então, como nós podemos fazer essa substituição do fusível. Aqui atrás, eu já deixei essa parte aqui sem os parafusos, né? A gente estava trocando a bateria. Então, você vai abrir aqui. Aqui está a bateria e você ainda precisa remover mais 3 parafusos para ter acesso ao fusível, que são estes 2 parafusos aqui, mais esse parafuso que fica aqui. No caso aqui, nós já tiramos essa parte que fica aqui atrás do multímetro, né? Você precisa remover, é só um engate também. Removendo ela, você tem acesso a esse parafuso e esses 2 já estavam aqui. Então, nós vamos novamente utilizar uma chave Phillips e tirar todos os 3 parafusos que nós temos aqui, que estão protegendo, né, toda a parte interna do nosso multímetro. Depois de tirar eles, você precisa ter bastante cuidado, né, porque você vai estar com todo o seu multímetro exposto. Então, não deixe nenhum líquido aí por perto, né, nada que possa danificar
a parte eletrônica do multímetro de vocês. Tirando este último parafuso aqui, nós já vamos ter acesso, ok? Então, ele vai sair bem facilmente aqui embaixo e aqui em cima ele vai ter duas travinhas. Então, você só precisa fazer um pouquinho de força, não muito, e você já tem acesso à parte interna do multímetro de vocês. Então, aqui está a bateria, né, que a gente já tinha visto antes, e aqui está o fusível. Você pode tirar ele com a mão mesmo, tenha cuidado com todo o resto da placa aqui para não danificar, né, enfim. Então, você pode tirar ele. Observe que ele está preto, tá? Isso quer dizer que ele está queimado. Então, aqui nós temos o novo fusível. Você sempre precisa ter o cuidado para substituir um fusível por outro fusível que seja da mesma corrente, tá? Então, é 0,5 amperes, 250 volts. Isso vai estar escrito aqui em um dos ladinhos do fusível. Bom, então você vai pegar o seu novo fusível, né, que não está queimado, e simplesmente colocar ele aqui no lugar do outro. O fusível, ele não possui lado certo de colocar. Então, qualquer um dos lados que você colocar, ele vai funcionar, ok? Não precisa cuidar da polaridade, não tem nada disso. Muito bem. Após fazer a substituição do fusível, então, você só precisa fechar novamente. Então, essa tampa aqui, vai vir aqui, vai fazer um encaixe aqui em cima. Você vai fechar novamente esse parafuso aqui. Muito bem. E aqui embaixo nós temos 4 lugares para os parafusos. Os que vocês devem colocar agora são os 2 de cima, porque esses 2 de baixo vão ser os que vão encaixar aqui depois com a nossa tampa da bateria. Então, você deve colocar agora os 2 parafusos da parte superior aqui da bateria. Só prender eles. E o nosso multímetro já vai estar fechadinho e pronto para uso novamente. Então, a gente substituiu a bateria e o fusível. Então, depois de fechadinho aqui, apertar eles direitinhos, você pode retornar aqui com a tampa da bateria e aqui tá os 2 lugares para os 2 parafusos que sobraram. Então, é só fechar eles também. Muito bem. Agora nós temos essa tampa aqui, que é na verdade a parte fica aqui, né, para dar apoio ao multímetro. Você encaixa de um lado e com um pouquinho de força encaixa aqui do outro lado. Nós temos então o nosso multímetro funcionando, né? Ó, observe então que ele está funcionando, fazendo as medições. E agora só falta a gente encaixar essa capinha dele de proteção. Então, primeira coisa que você tem que fazer é abrir isso aqui e encaixar aqui nesse buraquinho que tem. Muito bem. Depois de fazer isso, é só encaixar o resto dele. E pronto, temos o nosso multímetro com o fusível e com a bateria substituídos. Bom, espero que vocês tenham entendido então como substituir o fusível, como substituir a bateria, em que momento vocês precisam substituir cada um dos dois. Em caso de qualquer dúvida, você pode falar com o seu tutor através do canal da tutoria da disciplina.